Estimado Padre Ari, nosso pároco, querida comunidade de Santo Antônio de Aciara, nossos ouvintes e internautas que nos acompanham em diversos lugares. Hoje, segundo dia da novena, em honra ao Divino Espírito Santo, terceira pessoa da Santíssima Trindade, o nosso coração se volta para a grandeza do Divino, pois só Ele pode atiçar dentro de nós a verdadeira chama do amor. O amor que o mundo conhece, o amor que muita gente pensa conhecer, não corresponde ao verdadeiro amor que o Espírito Santo de Deus quer suscitar no nosso coração. É o Espírito Santo que nos leva a chamar a Jesus de o Senhor. E quando na leitura que nós ouvimos hoje, em que os primeiros cristãos refutavam as ideias dos pagãos e anunciavam aquilo que as Escrituras sempre preconizaram no Antigo Testamento, que Deus visitaria seu povo, que o amor do céu tocaria o coração do mundo, o coração das pessoas, através de uma pessoa, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, Jesus, que é o Messias, o esperado, o ungido. É o Espírito Santo divino que realiza o conhecimento das coisas santas no nosso coração. Ninguém conhece a Deus pela sua própria inteligência. Ninguém é capaz de entender o amor de Deus apenas com seus conhecimentos humanos. Porque o amor de Deus não é uma poesia, não é uma filosofia, não é um canto qualquer. O amor de Deus, meus irmãos, é indescritível. Não se descreve com palavras humanas o mistério do amor divino. O amor de Deus é tão profundo, tão intenso, tão eterno, que as nossas palavras se tornam miúdas e pequenas para exaurir, para esgotar a grandeza e a profundidade do amor de Deus. Então, o Espírito Santo, como diz o apóstolo Paulo na carta aos Romanos, ele vem em auxílio à nossa fraqueza. É o Espírito Divino que suscita no nosso coração a compreensão desse grande amor de Deus por nós. É o Espírito de Deus que coloca em nós o sentido para a vida. É Ele que age no nosso coração para nós entendermos o mistério da cruz. Ninguém dá conta de entender o mistério da paixão, da morte, da ressurreição de Cristo, se não for com o auxílio do Espírito Santo. A nossa oração não se torna uma oração eficaz, profunda, se não for por obra do Espírito Santo, do Divino. É Ele que atualiza no nosso coração a compreensão dessas coisas. Amanhã, quando nós celebrarmos no domingo a liturgia da ascensão do Senhor ao céu, Cristo que volta ao Pai, nós vamos entender que Jesus foi, mas Ele prometeu que o Espírito Santo viria sobre nós para nos consolar, porque Ele
não nos deixaria órfãos. Olha que bonito isso. A solidão da volta de Cristo ao Pai, ela é preenchida pelos raios, pelos carismas, pelo fogo do Divino Espírito Santo. A igreja, meus irmãos, ela nasce do coração aberto de Cristo, nasce da Eucaristia, nasce do batismo de nosso Senhor. E a igreja é fecundada com a coragem missionária pelo Pentecostes, que nós agora estamos nos preparando para celebrar. Esta semana agora é uma semana muito forte. É a semana do Divino Espírito Santo. É a semana de oração pela unidade da igreja, pela unidade dos cristãos. Nesses tempos confusos, em que muita gente quer entender a igreja com as categorias sociológicas, antropológicas, humanas. Entenda, meus irmãos, se nós não conseguimos compreender, nem exaurir com as nossas palavras a profundeza do amor de Deus, o mesmo se aplica à igreja. A igreja é o corpo místico de nosso Senhor, é o mistério do ressuscitado, no qual nós entramos pela graça do batismo. Pelo batismo nós entramos no mistério do corpo místico de Cristo, que é a igreja. Por isso, nós jamais poderemos alterar a essência da igreja, dos sacramentos, dos seus ensinamentos. Porque a nossa igreja, ela se assenta sobre a Sagrada Escritura, o livro revelado pelo Divino. Pois todos que escreveram a Bíblia o fizeram pela força da unção do Espírito Santo. Ninguém escreveu a Bíblia por si mesmo, mas atrás da motivação estava a unção do Espírito para que a Sagrada Escritura não fosse a voz dos homens, mas a voz de Deus na palavra dos homens. A tradição da igreja é tudo que foi escrito nos 6 primeiros séculos como interpretação da Sagrada Escritura. Os ensinamentos poderosos dos chamados padres da igreja, que dão vitalidade à compreensão da nossa igreja, como Santo Agostinho, Santo Atanásio, São João Crisóstomo, e tantos outros no Ocidente e no Oriente. E os ensinamentos profundos do magistério ordinário da igreja através dos sagrados concílios. Portanto, meus irmãos, quando a gente escuta notícias esquisitas, gente querendo mudar a igreja, gente querendo fazer as coisas que a igreja não permite como se estivesse certo, estão todos errados. A heresia está aí. Quando eu não tenho a humildade de obedecer ao Espírito Santo, que me leva a ser obediente à igreja. A igreja é nossa mãe. A igreja nutre a nossa fé com seus ensinamentos santos. Nos fortalece com a sua liturgia. Nos santifica com seus sacramentos. Por isso, tudo que vem contra aquilo que a igreja sempre ensinou e fez, a gente pode fugir, porque responde à voz do estranho, não à voz do Espírito. O bispo, por excelência, deve ouvir a voz do Espírito. E todo o presbitério, juntamente com o seu bispo, deve manter íntegro o depósito da fé, aquilo que o Espírito Santo revelou para nós e que nós estudamos na catequese.
Daí, meus irmãos, a nossa diocese de Formosa ser uma diocese que quer ser obediente à igreja. Todo o corpo desta igreja particular, toda a nossa diocese, todas as nossas paróquias e comunidades, nós queremos ser um povo alegre, porque nós fomos libertos pela verdade de Cristo, que a igreja ensina. E nós não vamos abrir os nossos ouvidos à voz do estranho, porque o estranho não traz nada que dá paz ao coração. Nós queremos ouvir a Jesus, o bom pastor. Nós não queremos uma igreja para agradar ao mundo, para agradar as pessoas que não estão na comunhão com os ensinamentos da igreja, mas que querem que a igreja abençoe os seus erros, os seus pecados. Não. Ser cristão é uma opção livre. Ninguém é obrigado a ser católico. Mas se eu aceito ser católico, eu preciso aceitar os carismas do Espírito Santo, que me revela as verdades de Deus, as verdades dele e as verdades de Cristo e da sua igreja. O Divino Espírito Santo, meus irmãos, é o amor que desce do coração do Pai e do Filho para nos dar a luz necessária para, no meio da escuridão do mundo, a gente não cometer o erro, não abraçar o pecado, não abraçar a discórdia, não fugir do caminho, porque o Espírito nos revela quem é Jesus. Cristo é o Messias, é o meu Salvador, que derramou seu sangue na cruz para me salvar, que estabeleceu a sua igreja una, santa e católica, para ser neste mundo a realidade que prolonga os seus sinais, que prepara o povo desse mundo para a volta de nosso Senhor. Por isso, a igreja, meus irmãos, não é para me agradar. A igreja não é para fazer a minha vontade. A igreja é para fazer a vontade de Deus na nossa vida. Nós não queremos uma igreja sem doutrina, sem orientação moral. Uma igreja que agrada os homens, que agrada o pecado. Uma igreja que perde a sua profecia. Uma igreja que se volta para esse mundo, para as coisas passageiras e triviais. Uma igreja que se preocupa somente com as coisas intra-históricas. Não, nós estamos com os pés na terra, mas o nosso coração já está em Deus. E neste mundo, meus irmãos, nós somos testemunhas do ressuscitado, testemunhas do Messias, o ungido, o enviado do Pai para a salvação do mundo. Não é outro caminho que nós buscamos, senão o caminho de Jesus, que é o caminho exigente, é o trieiro estreito, é o caminho da cruz, é o caminho da dor, é o caminho do verdadeiro amor. Ah, mas a igreja precisa acolher a todos. É verdade, a nossa igreja acolhe a todos, mas a todos a igreja diz: olha a cruz. Você quer salvar a sua alma? Olhe para Jesus na cruz. Siga Cristo. Você não vai seguir cabeça de filósofo, de antropólogo, de psicólogo. Não. Você vai seguir a Jesus. Todos, da criança ao idoso, do incauto ao grande literato, todos são chamados à humildade da cruz. Não é porque a pessoa é rica, que tem poder, que ela precisa ter status especiais na igreja. Não. Desde o Papa até o mais simples fiel, todos são pó
e ao pó hás de voltar. Todos, se quiserem alcançar a glória do céu, que o divino revela para nós, é preciso a humildade da cruz. Ninguém pode receber o Espírito Santo se o coração está cheio de soberba, cheio de orgulho. Ah, eu sou católico, mas não concordo com a igreja. Então você não é católico. Ah, a igreja precisa mudar. Não, é você que precisa mudar. E aqueles que querem uma igreja diferente, uma igreja que agrada o mundo, pois funde a sua igreja, crie a sua igreja. Porque no coração da verdadeira igreja não tem lugar para a heresia, para a apostasia, para a gente fazer o que a gente quer. Eu não posso na igreja fazer o que eu quero. Eu tenho que fazer aquilo que Cristo quer de mim pelo Espírito na igreja. Eu não posso mudar a liturgia. Eu não posso mudar a ordem dos sacramentos. Eu não posso mudar o catecismo da igreja. Eu não posso mudar a Sagrada Escritura. Porque a nossa igreja é a igreja de sempre. Porque ela foi estabelecida por Ele, o Messias de sempre, aquele que é ontem, hoje e sempre. E o Divino Espírito, meus irmãos, ele sara o nosso coração. Como é bom ser obediente à igreja. Como é bom ser dócil à igreja e ao Espírito Santo e à sua ação em nós. Isso não tem preço. O Espírito Santo é simples. Ele é humilde como é humilde o Pai e o Filho. Como a Santíssima Trindade é humilde. A Trindade é um poço de amor. É uma fonte sem fonte. É um princípio sem princípio. A Trindade, meus irmãos, é um oásis profundo deste amor que o Espírito Santo revela em nós. E olha, vejam como o Espírito Santo nos dá a consciência da humildade. O Espírito nos ensina aquilo que a igreja fala para nós lá na quarta-feira de cinzas, quando coloca as cinzas na nossa cabeça dizendo: lembra-te que tu és pó e ao pó has de voltar. Como está lá no início da Bíblia, no Gênesis. A igreja manda a gente rezar todo dia, no final da noite, antes de dormir, aquela oração: que o Senhor me abençoe e me guarde, me conduza e no final da vida me dê a morte santa. A igreja nos ensina isso. Pensar na morte. Pensar na nossa grande viagem de volta ao Pai. Nós fomos criados no coração da Trindade e fomos encarnados como espírito criado por Deus para a eternidade, num corpo passageiro, num corpo transitório. E o divino é isso. É a pobreza e a simplicidade de Deus que nos enriquece com a esperança, com o amor, com a caridade. É o Espírito Santo que move o nosso coração a ajudar o que sofre, a praticar o bem, a justiça. E a bandeira do divino, que daqui a pouco vai passar sobre nós, ela é o símbolo mais eloquente que o nosso povo tem do divino. Na bandeira nós temos esta força, esta piedade que o povo devota ao Divino Espírito Santo. Quando a bandeira passar sobre nós, nós podemos lembrar daquela nuvem que cobria o povo de Moisés no deserto, rumo à terra prometida. O Espírito é esta sombra de amor que passa sobre nós, ungindo as nossas famílias, os nossos corações, para que a gente não fuja do caminho da luz
e cada vez mais a gente afaste do caminho das trevas. A bandeira do divino, ela é esse sinal que quando a gente a beija, a gente sente a unção de um desejo grande de converter o nosso coração ao bem, sempre. Por que que a bandeira do divino é esta sombra que passa sobre nós e alegra o nosso coração? Porque nós somos a imagem do Divino Espírito Santo. No coração, no rosto de cada pessoa batizada, nós temos a imagem do Divino Espírito Santo. E a bandeira recorda isso para nós. Por isso que na folia do divino, a bandeira é o centro. A bandeira é o sinal mais profundo. A bandeira é o sinal do respeito. A bandeira traz a cura, traz a conversão, traz o desejo do céu ao coração de quem a beija, de quem a recebe por cima da sua cabeça. Parece às vezes uma bobagem. Muita gente diz, isso é bobagem, é superstição, é idolatria. Não. O ser humano precisa de sinais que falem de Deus. E a bandeira do divino é o sinal da sombra do Espírito que passa sobre nós, para que nós possamos dizer, Jesus Cristo é o Senhor, é o Messias, o Salvador e o ungido. Que Nossa Senhora, Mãe da Divina Graça, esposa do Espírito Santo, interceda por nós, para que esta festa do divino, esta novena do divino, não fique como mais uma apenas, mas que seja um convite de Deus, no meio desta pandemia, dizendo, converte, mude de vida. Você que está entupido de pecado, muda, busca a confissão, melhora seu casamento, para de ignorância, joga fora esse vício, essa bebedeira, essa droga, esse cigarro, essa pornografia que você está viciada nela, joga isso fora. Porque o Espírito quer o seu coração puro, extremamente puro, como as vestes de Nossa Senhora. Que o Espírito Santo mude os nossos corações, traga a paz, o senso da justiça, da caridade, do amor e da alegria da fé, como Nossa Senhora nos testemunhou sempre. Amém.